Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Chico Mota. Sou Letícia Alcântara, instrutora de informática. E hoje vamos dar continuidade à aula de smartphone, como usar. Este é um projeto do Sou Prioridade, incentivado pelo movimento Bem Maior. Então, vamos à aula. O Letícia Alcântara, aula 2, smartphones, realização Instituto Chico Mota. Smartphones, como usar, configuração e procedimentos iniciais. Retomando a sequência das aulas, primeira configuração do celular novo ou formatado, segurança, fone, câmera, LED e carregamento. Então vamos lá. Aqui é referente como, se você já comprou, adquiriu ou trocou por um celular novo, você usaria isso daqui, ou se você precisa formatar o celular para poder limpar e ele funcionar de melhor forma, né? Então assim, caso de formatação, o que vocês precisam ter em mãos ou decorado ou anotado? É bom que tenha de todas as formas. Vamos adiante. Então aqui, ó, vocês vão precisar saber a linguagem do país. Sempre é português Brasil, porque nós temos o português de Portugal. Então, fique atento a isso. A tecnologia tem que se ler, observar, fazer as coisas com calma e não desconsiderar nenhuma figurinha na tela que pode ser um ícone. Vamos lá. Então, o que vocês precisam saber, ter anotado e ficar atentos? Escolha na linguagem do país, endereço de Wi-Fi e senha. Esse endereço de Wi-Fi e senha é se na sua casa já tem o Wi-Fi de banda larga, certo? Se não tiver, vai ser necessário que você vá expandir no menu de topo, você puxe e arraste aqui para você ativar dados, ok? Porque se você caso não tenha Wi-Fi sem em casa para você adicionar. E-mail também é super importante, porque o e-mail é responsável por armazenar os dados e fazer a sincronização do aparelho em muitos casos. No caso do Android, o e-mail é essencial. Hoje em dia o e-mail, você tem que ter um e-mail para tudo. Então, sugiro que quem não tenha, crie e tenha a senha e nunca perca, porque ele guarda informações importantes e seus dados para você recuperar posteriores. Caso você perca o celular, caso ele seja roubado, caso você precise formatar. Então, é muito importante hoje, certo? Não perder o número de telefone, não perder o e-mail. E a senha do e-mail também, certo? Ou vocês têm que decorar o endereço do e-mail de vocês e a senha de acesso. Então, vamos lá. O que você precisa mais? Data e hora. Você precisa estar sabendo que data e hora tem um local para você ver, para você colocar certinho, tá bom? Restaurar o app dos dados, a configuração dos dados, depois dele formatado. Então, nesse caso, vocês só vão conseguir restaurar se vocês souberem senha e e-mail do aparelho anterior, tudo bem? Se não souberem, então vocês vão prosseguir, podem criar um novo, já podem ter anotado no caderninho, ou em algum lugar um endereço de e-mail. Peçam a ajuda de alguém que entenda de tecnologia e ajude vocês a criar uma conta de e-mail, tá bom? E deixem tudo anotadinho, não percam, porque, vamos dizer assim, ele é quase a identidade do celular de vocês. Então, vamos lá. Tem o PIN, tem a digital, depende da tecnologia do seu celular, mas eu acho que quase todos hoje em dia têm digital. O PIN, todo aparelho tem. PIN é o que é? É uma senha de números, geralmente de números, mas com a evolução já está indo números, caracteres, letras e assim vai, entendeu? Então, de acordo com o que o seu aparelho pedir, pode ser de 4, 6, 8 dígitos, né? Então, já tenho amostras anotadas de senhas que vocês poderiam utilizar. Vocês não ficarem perdidos na hora, criar uma e de repente esquecer ter que formatar o celular de novo. Então, fiquem atentos. A digital é simples, vocês vão colocar no local adequado, eu mostro mais à frente, onde vocês vão adicionar a digital de vocês. Eu reforço essa lembrança aqui. Símbolos, desenho, padrão, substituir. Na aula passada eu mostrei isso, que você pode inserir a senha de acesso ou por número, né, que é o PIN, ou então por um desenho de símbolo, que é a conexão de pontinhos que os aparelhos oferecem. Hoje em dia alguns oferecem até um desenho na tela e assim vai, depende da tecnologia do aparelho ou do sistema do aparelho, entendeu? Vai variar. É só ler, ficar atento e seguir as instruções que cada aparelho vai dando. Reconhecimento de face também tem. Muitos aparelhos têm reconhecimento de face, onde ele vai abrir, o sistema vai abrir, com a sua senha vai ser o seu rosto, onde ele vai reconhecer que é a dona do aparelho que está acessando o celular, ok? Senha falada.
Não recomendo utilizar isso porque é mais para quem tem algum problema visual, certo? Então, as pessoas utilizam esse recurso, né? Configuração de privacidade. Essa configuração de privacidade é uma configuração que ele vai perguntando. A maioria dos operadoras ou o próprio sistema Android e de outros aparelhos vai perguntar o que ele pode coletar de dados seu para ajudar na evolução do aparelho. Então é uma questão sua, ceder ou não. Eu recomendo ceder, não vai fazer nenhum problema, vai trazer nenhum problema para você, pelo contrário, vai ajudar a evoluir o aparelho e ele trabalhar melhor com as suas necessidades. Vamos ao próximo. Outra coisa que você tem que observar quando você está formatando. Lembra que eu falei que você tem que se conectar a uma rede? Que até para gerar o e-mail, ou acessar a sua conta de e-mail, ou resgatar dados, tudo depende que você esteja conectado a uma rede, ok? Então, quando você acessar, ele pedir a rede, ele vai buscar, ok? O próprio aparelho busca e vai te mostrar o que ele está enxergando. Se caso você não vê a sua, você rola esses menuzinhos de opções de rede para cima ou para baixo para você localizar a sua, ok? É só dar um clique nela, aí ele vai pedir a sua senha da sua rede e você vai adicionar, ok? Na parte de dados, dependendo do aparelho, você também vai ter a opção de, como eu disse, resgatar. Ele vai sempre perguntar se existe algum outro aparelho. Essa informação aqui, ó. Copiar seus dados a partir do dispositivo Android ou iPhone ou a partir da nuvem. Isso de nuvem é que, traduzindo para vocês, ele vai resgatar de uma outra conta de vocês, um e-mail que estava sincronizado. O que é sincronizado? É quando o dado que você tem no seu celular aqui está igualmente guardado em outro local. Imagina uma caixa que está aqui com você, um caderno cheio de anotações e tem um igualzinho em outro local, guardado como backup para você, caso você perca o primeiro, entendeu? Então, esses acessos em nuvem significa mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Que vai estar em um local diferente, que a gente diz em nuvem porque é distante e é dados, então a referência tecnológica seria essa. Vamos lá. Bem, continuando. Lembra que eu expliquei? Todo aparelho, quando vai lhe pedir alguma coisa, todo sistema que você está iniciando, ele sempre vai te dar orientações. Você só precisa entender como que ele organiza, como ele absorve e como você avança nessas áreas. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, tudo é ler a informação e dar o que ele precisa, certo? Para vocês poderem configurar o aparelho de vocês. Tipo aqui, ó. Tem uma parte que eu falei que vocês precisavam ter uma conta, né? Você pode inserir uma conta que você já tem, que você usava em outro aparelho, que ele vai resgatar todos os seus dados, né? Ou você pode criar uma nova, né? Caso você não tenha, se você não tiver conta. Se você tem, você vai inserir a que você tem. Ele vai dar as duas opções, é só observar nas primeiras telas. Então, assim, o que vocês têm que observar também é aonde eu vou inserir, aonde eu vou digitar. Você vai digitar, aqui no caso ele tem para a área de absorção de dados, é aqui ó, em cima dessa linha. Às vezes é uma caixinha, né, parecendo um retângulozinho, né, é onde você vai inserir a informação. É só dar um clique e você vai ver um cursor piscando. Às vezes eles têm uma inscrição de cor clara, né, acinzentada, que fica meio transparente, só para orientar que aquela ali é uma área onde ele te pede, escreva aqui o seu e-mail, digite aqui seu endereço, digite aqui sua senha, faça a sua pesquisa aqui, entendeu? Eles botam algum textinho antes, embaixo, mas esse texto desaparece a partir do momento que você começa a digitar. Lembra que eu falei de símbolos? Todo símbolozinho na tela é importante. Ó, esses símbolos de cima aqui são o menu de topo. Esses símbolos abaixo, você está vendo, são para avançar a próxima página. Isso pode mudar, pode ficar diferente, pode ser só a palavra, próximo, voltar, ou somente as setinhas, para você seguir adiante. Cada configuração de sistema vai mudando, atualizando. Então, é questão só de você ficar, entender isso. Como, ó, setas que estão apontando para o lugar, quer dizer que tem páginas adiante, tem conteúdos adiante. Se ela está do lado opositor, quer dizer voltar. Se ele está à frente, então é seguir adiante.
Entendeu? Essas interpretações. Pode ser setinha, pode ser triângulo, às vezes pode ser até bolinha. Vai saber o que a pessoa inventou, né? Mas é questão de explorar. Você precisa explorar, não tenha medo de explorar. Outras dicas. Em várias partes, vocês vão ter assim, uma dica. Quando vocês verem assim, 3 pontinhos, geralmente hoje em dia está sendo utilizado para expor menus, opções de menus nas telas. Eles ficam geralmente nos cantos superiores, da direita ou da esquerda, sempre em páginas, nas áreas, sempre ficando ao canto de quê? Ao canto de uma tela, ao canto de uma área, né? Tipo, que se fosse nesse quadrado aqui, poderia ser uma página aqui e uma página aqui embaixo. Poderia ter 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos ali, porque cada um representaria uma área da página. E cada um poderia ter um menu. Então, assim, é uma variante. Esses 3 pontinhos deitados, eles podem significar páginas nas laterais, direita ou esquerda. Entendeu? E a bolinha com cor significa em qual página você está estacionado. Quanto mais quantidade de bolinha, quanto mais quantidade de páginas. Ele é tipo um contadorzinho de páginas. Então, se você pegar o dedinho e avançar a sua tela para a direita ou para a esquerda, você vai acessar outras páginas, certo? É uma dica, fiquem atentos. Vocês vão encontrar em alguma parte. Geralmente ele vem próximo ao rodapé. Ele é quase um sub-rodapé. Um pouquinho, né? E também como menu, nós temos também esses 3 tracinhos, pode ser 4 tracinhos, né? Geralmente é 3. Ele também representa uma demonstração de menus, entendeu? Se você clicar nele, ele vai expandir opções de menus, de alguma informação de tela. É questão de você explorar e ver o que aquela tela e aquela página ali estão disponibilizando para você. Lembra que eu falei de configuração de segurança? Pois é. Algumas coisas estão para você selecionar e marcar. Pode ser caixinhas com setinhas de confirmação ou bolinha, ou esses pontinhos para você marcar. Quando você marca, uma bolinha é adicionada dentro informando que você escolheu aquela opção. Então, o que vem na lateral desse item marcado será a opção adicionada à sua escolha. Entenderam? Essa ideia é bem simples. Outra, observem. Toda a simbologia de movimentação na tela e página pode mudar. Alguns estão utilizando agora um tracinho. Esse tracinho geralmente vem na parte superior e na parte inferior, indicando que existem páginas para você explorar que estão acima ou estão abaixo, certo? Então, seria no caso de você rolar a página para cima ou rolar a página para baixo, pegando bem da borda onde você está vendo esse tracinho, entendeu? No caso, se apresentando no celular. Em algumas telas, quando aparecer, eu vou dar uma reforçada para vocês lembrarem disso, certo? É só para vocês ficarem atentos. Cada aparelho tem a sua carinha, a sua configuração. É só não desprezar nenhuma figurinha que vocês vejam. Pode ser um botãozinho, ou um menu a mais, ou uma página a mais, ou está ocultando alguma coisa. Vamos adiante. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês estão configurando, que vocês podem ou ir pela rede de banda larga ou dados, né? No caso, se vocês puxarem, voltar aqui para vocês verem. Se vocês puxarem esse menuzinho de topo, segurar aqui em cima e arrastar para baixo, o que acontece? Ele vai entrar nessa tela. Vai entrar na tela de menus, outros menus de topo, certo? Onde você escolhe algumas opções. Aqui eu vou falar no momento somente da lanterna e do dados móveis, que é um acessório. A lanternazinha na realidade, é o flash embutido que já tem no aparelho, certo? Aí os dados você aciona, que é caso você não tenha Wi-Fi para utilizar, quando você estiver configurando seu aparelho, porque você vai precisar baixar para aplicativos, atualizar o sistema e será necessário, certo? Lembra que eu falei de sincronização? Tá aqui. Nós temos até um íconezinho agora à parte, né? Para informar que você está sincronizando os dados que estão nesse aparelho com a sua conta particular cadastrada no aparelho. Geralmente, o LED só fica na parte de trás do celular, dificilmente na parte frontal, né? Então, vem a câmera e o LED da câmera que serve como lanterna. Basta que você acione o botão lanterna que você puxa do topo da página, entendeu? Lembra que eu falei de digital?
o celular mesmo vai mostrar para você aonde está o local para inserir a digital. Geralmente é atrás do aparelho, alguns tem na frente, né? É um quadradinho, outros são uns círculos, mas é tipo assim, ele não é um botão, ele é apenas um local sensível ao toque. Vamos lá. Adiante. O que são os componentes periféricos? É o carregadorzinho que vai se conectar à tomada da sua casa, o cabo, que é o cabo de energia, que vai fazer a ponte tanto de transferência de dados como de energia entre o aparelho e o carregador. E lembrando, esses carregadores são essenciais porque eles convertem energia para uma voltagem pequena, a qual com o celular e a bateria são capazes de carregar de forma contínua. Nós temos os fones de ouvido, ele é simples, geralmente é padrão, raramente eles vêm com conectores específicos, mas mesmo assim pode ocorrer, então tome cuidado, fiquem atentos para não trocar ou perder. Vamos lá. Lembra que eu falei do carregador? Recomendações. Evitem carregador falsificado. Os originais são importantes porque, ele tem uma entradinha USB. Atualmente todos são USB, os carregadores em si, essa parte que vai na tomada. A maioria. O que acontece aqui? Se você não tiver um original, ele não vai filtrar a corrente, transmitir a corrente de forma adequada e pode danificar a sua bateria. Sua bateria pode sofrer sobrecargas ou receber de menos a energia, de forma que também sobrecarregue o sistema com a duração do carregamento. Então, de qualquer forma, ou menos ou mais, vai danificar sua bateria. E esse problema de danificar a bateria a longo prazo pode levar a um curto, o que leva às explosões, a choques e assim vai. Ok? Então, cuidado para não trocar e não comprar carregadores que não sejam originais. No cabo de força, cuidados com cabo de força. Geralmente esse material plástico ele resseca com muita facilidade e também ele não é tão flexível assim. Não se pode dobrar a ponto de fazer ângulos, porque em ângulos existe um metalzinho, um fino metal passando por dentro deles que pode se romper com um manuseio incorreto ou ressecamento, certo? Lembra que eu falei? A ponta de USB é a ponta que se conecta ao carregador e a outra ponta diferenciada, lembrando, não existe ainda um padrão como USB, né? A USB para o carregador, não existe um padrão para se conectar aos aparelhos. Essa ponta que se conecta aos aparelhos, ela pode variar de modelo, então evitem trocar o aparelho de vocês, ou mesmo também recomendo cabos originais, porque também pode dar problema na transferência de corrente elétrica ou na transferência de dados. Você pode ter perda de dados ou corromper dados durante a transferência porque o seu cabo não é de boa qualidade, não é original, certo? Então, fiquem atentos a isso. Fones de ouvido, as recomendações são poucas. Como eu disse, conector. Raramente eles são diferentes, geralmente eles usam um padrão. Mas aqui e lá aparece alguém que buscou uma opção diferente em seu aparelho, as tecnologias avançam e ele pode mudar, certo? Para mudar, para tentativa de melhorar. Pode melhorar ou piorar, mas até agora está funcionando e é o mais comum. Recomendações nessa questão não compartilhar o fone de ouvido por causa de Covid e questão de higiene e de saúde mesmo, certo? É só isso. E outra como eu disse, mesma coisa, cabo, todo cabo, armazenamento correto para evitar o ressecamento do material e também não dobrar a ponto de fazer quina. Sempre a dobradura deles é um arco, para evitar que se rompa dentro dele a fiação que passa, ok? Então, por hoje é só, obrigada. Então, até a próxima aula. Curtam aí o vídeo, compartilhem com os amigos. Não esqueça de ativar o sininho, certo? E nós nos encontramos na próxima aula. Não esqueça, temos aula toda semana. Então, aguardo vocês. E até.